Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro. Eu sou o Thais Hered, com Priscila Yasbeck. Começamos agora a deixar você muito bem informado nesse dia sobre a economia no Brasil e no mundo. Minha gente, o que tem mais valor para vocês? O apoio de um governante muito forte ou de alguém que foi autor do plano de estabilidade da moeda no Brasil? Eu estou fazendo essa indagação aqui porque foi o movimento que nós enxergamos nas duas campanhas. Bolsonaro conquistando muitos governadores que venceram a eleição em primeiro turno, e o ex-presidente Lula trazendo para seu lado não só a Simone Tebet, que fez um apoio ali condicionante, programático, mas também os chamados pais do Plano Real. O ex-ministro Pedro Malan, Pércio Arida, economista de nome de peso no mercado brasileiro, Edmar Baixa, que também assina ali a autoria do Plano Real. Quanto dessas adesões, vamos dizer assim, viram voto? E essa é a indagação de agora, porque tem ali um pouco mais de 2 semanas para as eleições, e essa primeira semana no pós-primeiro turno foi o momento de cada um sair correndo atrás da sua turma. Quem vai dar apoio ao ex-presidente Lula está exigindo dele, como Simone Tebet fez, como o ex-ministro Pedro Malan, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que já tinha feito isso. O Armínio não participou do Plano Real, mas foi um personagem extremamente importante na principal transição que o Plano Real sofreu ali em 99, quando precisou largar a âncora cambial e passou a adotar o regime de metas para a inflação. Os juros passou a ser a âncora do regime monetário. Portanto, o Armínio não tem assinatura do Plano de Estabilização da Moeda, mas tem assinatura na estabilização da moeda na sua primeira grande crise. Qual é a diferença? Será que dá para comparar? O que os cientistas políticos dizem é que não, que são valores diferentes. Aqui está misturado um pouco do quanto eu entendo do valor da estabilidade da moeda, quanto eu entendo sobre o que é um bom governante, quem fez o melhor e quem ameaça menos o futuro. Priscila vai falar daqui a pouco da leitura do mercado financeiro, né? O que é a ameaça para o futuro? É descuidar da economia ou é descuidar da democracia, né? Talvez essa seja a grande questão de hoje. O mercado financeiro tem ali os seus termômetros, e o dólar, por exemplo, tem sido uma boa temperatura de qual o limite que os investidores, que os gestores estão dispostos a suportar diante de tantas dúvidas, tanto daquilo que é considerado uma dúvida, uma incerteza muito grande sobre Bolsonaro, a relação com as instituições, quanto o que está relacionado à condução da economia, que está ligado ao ex-presidente Lula. Para vocês terem uma ideia, ontem, depois do fechamento no mercado, naquela meia hora ali de negociações de pós-mercado, coincidiu com a fala do ex-presidente Lula, em que ele disse: olha, eu não vou dar o nome do meu novo ministro, porque se eu tenho 9 economistas do meu lado e eu anuncio um, eu perco os outros 9. Eu vou dar o nome do meu ministro de Economia no dia seguinte que eu vencer as eleições. E sobre a sua política fiscal, que é o que mais os mercados e os empresários querem ouvir, ele também vem repetindo o mantra que vai ser responsável, que vai ter credibilidade, mas se recusa a dar mais detalhes. Ele está sendo pressionado para isso, mas ainda assim ele se recusa a dar mais detalhes. Então, o dólar ontem, que fechou a R$ 5,20, no pós-mercado chegou a 5,24, depois dessa fala de Lula. E nós recebemos hoje o Sérgio Vale, nosso comentarista de economia, que participa todas as sextas-feiras com a gente no Money, para entender dele, assim, exatamente tentar posicionar esses dois valores, né? Exatamente o que é mais importante para mercados, economistas, qual é a diferença da percepção dos mercados, dos empresários e dos eleitores em geral, da sociedade em geral, desses movimentos políticos que foram feitos até agora. Vamos ouvir. Eu acho, Pri, que para o mercado pode ter algum peso, mas para a população em geral talvez não. Quer dizer, o fato dos economistas que criaram o Real chegarem agora e apoiar o Lula tem 2 pontos aqui. Um é essa ideia de tentar trazer de fato o Lula para o centro e sinalizar que, olha, o sinal dado pela população em relação ao Congresso, né, o Congresso mais a centro-direita, o voto que o Bolsonaro teve, é uma sinalização que tem uma população que está querendo também ter uma sinalização mais clara em relação à economia. Isso estava sendo demandado do Lula ao longo das últimas semanas. O Lula não foi claro, continua não sendo claro, né? Ele continua falando que não vai abrir muito sobre isso, mas eu acho que o desejo dos pais do Real a se aproximar do Lula nesse sentido é ter um pouco mais de clareza sobre o que ele vai fazer em relação à política econômica, e esperando que seja uma política econômica mais racional. E de um outro lado tem essa questão que o Bolsonaro
Bolsonaro, nos últimos anos, no seu histórico, ele ataca as instituições, ataca a democracia, e os economistas se juntaram muito ao Lula nesse momento por conta disso, né? Há uma preocupação do que esse risco de escalada autoritária que a gente tem visto o Bolsonaro fazer pode afetar a economia. Quer dizer, os estudos mostram que ao longo do tempo, regimes mais autoritários ou que tendem a ficar mais autoritários ao longo do tempo prejudicam a economia, prejudicam o crescimento, produtividade, enfim. Então há essa preocupação também por parte dos economistas. Agora, se isso vai ter voto no final, eu tenho um pouco de dúvida. É mais uma decisão pessoal deles por conta dessas duas questões do que qualquer outra coisa. A gente fez uma outra pergunta para o Sérgio exatamente sobre a estabilidade da moeda, porque vocês vão se lembrar, o Money tem pouco tempo de vida, né? Estamos aí há pouco mais de 6 meses no ar, mas nós tratamos muito de como a inflação seria um divisor de águas ali na compreensão das melhores propostas ou até no direcionamento do voto. Veio uma enxurrada de reduções de impostos que promoveram uma queda da inflação que estava lá em 2 dígitos e hoje pode ficar abaixo de 6% esse ano, o cenário era de 9%, 10% para 2022 e agora já se fala em 5,5%, 6%. E nós quisemos saber do Sérgio Valli, reforçando um pouco a primeira análise dele, especificamente sobre o ponto da inflação. Dá tempo de, até as eleições, esse efeito da inflação até agora, ou alguma outra medida ou percepção, ou mesmo adesão aos 2 candidatos, dá tempo dessa percepção do valor da estabilidade da moeda mudar a voto? Vamos ouvir o Sérgio Valli. Eu acho, Thaís, que a gente está num momento agora que demanda muita praticidade, especialmente do eleitor, quando ele for decidir quem ele vai votar. Eu acho que ele quer razões práticas nesse momento para escolher um ou outro, né? Quem ainda está na dúvida sobre Bolsonaro, sobre Lula a essa altura. Para a população mais pobre, especialmente, que poderia ser um momento de virada para o Bolsonaro, a questão mais importante continua sendo a inflação de alguns itens que são relevantes na pauta de consumo dessa população. É que, no caso, especialmente a inflação de alimentos. A gente teve uma queda agora em setembro, muito focalizada em leite, que tinha tido a pressão anterior, mas isso não é suficiente, né? A alta de preços de alimentos ainda está por aqui. A gente não vai ver uma queda forte como a gente viu acontecer nos combustíveis, que talvez ajudou um pouco aí a população acima de 2 salários mínimos, da classe média para cima, a talvez repensar o voto e ir para o Bolsonaro. Na questão dos alimentos, a gente não tem uma saída rápida para isso. Os preços vão continuar pressionados. Olhando aí pela frente, a gente tem algumas questões climáticas ainda que evitam desse preço cair com força. E falando ao longo aí das próximas semanas, que é o que importa por conta da eleição, muito provavelmente esses preços não vão ter nenhuma movimentação relevante do ponto de vista de impacto eleitoral. Então, eu diria que quando a gente olha a inflação, ela está cedendo, é bom, mas para ter resultado eleitoral naquilo que se precisava, a gente não vai ter. Eu gostei muito, além dessa fala do Sérgio Valli, que tem que combinar com os russos, digamos assim, né? A população precisa embarcar na onda de nomes proeminentes aí que estão apoiando um candidato ou outro. É uma análise que foi feita ontem no Arena Eleições, numa discussão que estava acontecendo entre a Raquel Landinho, o Márcio Gomes, o Fernando Nakagawa. E aí eles começaram a falar, o Caio Junqueira falou sobre o war, né? Fez uma alusão ao war. E aí eles falaram o seguinte, o Naka foi muito inteligente na colocação dele, ele falou o seguinte, sim, a gente tá vivendo um war, assim como no war, né, não adianta só ganhar território, tem que ganhar os exércitos. Então, não adianta só ganhar essa sinalização de nomes importantes, tem que ver também o quanto que esses nomes importantes, o quanto que políticos de um lado ou de outro angariam também o apoio dos eleitores, que é isso que vai definir, obviamente, o resultado das eleições. Agora, falando especificamente sobre como que o mercado tá hoje, os economistas, eu fiz algumas apurações com estrategistas, com gente mais do mercado, também com economistas que estão fora do mercado, e além de economistas-chefes de grandes bancos. E o que eles dizem, né? Ficou muito claro que ainda existe uma divisão entre o apoio a Lula e a Bolsonaro. Enquanto no primeiro turno, lá na reta final do primeiro turno, os empresários já estavam mais próximos de Lula, aquele jantar do Grupo Esfera deixou isso muito claro. Eu também conversei com pessoas que estavam nesse jantar, e o que eles disseram é que, de fato, Lula no fim do jantar foi aplaudido, tinha um papo muito forte lá de que um grande banco dava como certa vitória de Lula no primeiro
primeiro turno. Então, tudo isso fez com que os empresários fossem para aquele jantar já com um certo ânimo ali, com uma certa expectativa de que Lula venceria as eleições e talvez até no primeiro turno. Então, os empresários foram em massa, aplaudiram o discurso de Lula, tudo mais. Com Bolsonaro passando para o segundo turno mais forte do que o esperado, já mudou um pouco essa configuração, né? Então, agora os economistas e o mercado voltam a ficar mais divididos, voltam a ficar com o pé um pouco mais atrás, um pouco mais em cima do muro. Vale falar, né? Claro que economistas, empresários, eles são muito pragmáticos, né? E normalmente eles querem estar ali do lado de quem está no poder, porque o que importa para eles é conseguir um ambiente estável, conseguir seguir em frente com seus negócios. E aí, o que está definindo agora o apoio para um lado ou para o outro, eu gostei muito de uma definição que foi feita pelo Gabriel Barros, lá da Rio Asset. Ele falou assim, tá muito clara a divisão, né? Então, que nem os economistas, os pais do Plano Real, eles falaram sobre isso ao apoiar Lula, falaram que tem uma preocupação grande com democracia, com o Brasil no cenário internacional. André Lara Rezende falou sobre isso. Então, eles falam sobre essas questões de risco institucional muito fortemente e falam também dessa posição diplomática do Brasil e tal. E aí, o que o Gabriel Barros muito inteligentemente colocou é que é o seguinte: hoje os empresários e os economistas que acreditam que são mais preocupados com a questão de risco institucional e democracia, eles estão apoiando Lula. Já os empresários que se preocupam prioritariamente com a questão da economia e que acham que Bolsonaro e Guedes tiveram uma boa condição na economia, apoiam Bolsonaro. E então essa é a divisão, né? Tem um grupo que vai pela primeira tese e um grupo que vai pela segunda tese. Isso ficou muito claro nos apoios que já foram declarados. E aí tem um outro ponto também, que é o fato de, como a Thaís colocou, de o ex-presidente Lula não ter falado detalhes sobre o seu programa e o quanto que o apoio dos pais do Plano Real significaria que ele teria um mandato mais ao centro. Por enquanto, os economistas não acreditam nisso, né? Estão com o pé atrás, acham que pode sim, um governo Lula pode sim ter políticas econômicas mais heterodoxas. Então, enquanto o ex-presidente Lula não fala sobre isso, fica essa dúvida no ar. E até, inclusive, ontem também na discussão lá no Arena Economia, as apurações ali do Caio Junqueira, da Raquel Lundin, diziam que o Yuri Pita também, eles estavam falando que, por enquanto, Lula ainda não vai falar mais detalhes sobre o plano econômico. E isso pode ser até uma questão de não revelar quais são os seus projetos, quais são suas propostas, porque ainda tem um período longo até chegar ao segundo turno. Então, eles também não podem revelar todas as propostas por enquanto, né? Não querem entregar de bandeja as propostas deles, por exemplo, hoje, no dia que começam as propagandas eleitorais, né? Então, tudo isso que está envolvido, né? Mas ainda, claro, muita incerteza, os apoios começando natural que a primeira semana após primeiro turno, alguns lados já sejam definidos, mas, pelo menos do ponto de vista do mercado e dos economistas, há sim ainda uma divisão, e principalmente enquanto não se tem mais detalhes sobre o plano econômico de Lula. E do lado do Bolsonaro, vale falar, tem preocupação dos dois lados, né? Com Lula, porque não há detalhes sobre como ele vai fazer, por exemplo, com o teto de gastos, qual que seria a proposta mais detalhada, mas do lado de Bolsonaro também uma preocupação com as medidas populistas, né? Por causa da corrida eleitoral, que daí Bolsonaro já fala de algumas medidas como perdão de dívidas, antecipou o pagamento do Auxílio Brasil. Então, dos dois lados há preocupações, né? O momento de eleição, assim, se a gente puder definir, resumir, o momento de eleição não é bom para a economia, né? São muitas promessas, muito populismo, muita incerteza, né? E pouca proposta, e pouco planejamento, pouca informação concreta sobre o que vai acontecer. Bom, e só pra gente passar também pela abertura dos mercados, os mercados globais estão abrindo em queda hoje por causa da cautela em relação aos dados do payroll, que são os dados de emprego lá nos Estados Unidos. A expectativa do mercado é que a criação de vagas desacelere de 315 para 250 mil vagas de agosto para setembro. E a taxa de desemprego fique estável em 3,7%. Quando vocês escutarem o podcast, talvez o resultado já tenha saído, mas fato é, o que o mercado vai observar se os dados vierem mais fracos do que o esperado, ajudam na expectativa de inflação e de juros, podem trazer um alívio e impulsionar as bolsas. Se os dados vierem mais fortes que o esperado, mostram o mercado de trabalho aquecido, mostram mais pressão sobre juros e inflação e, consequentemente, podem prejudicar as bolsas. Lembrando, nesse momento, o mercado olha muito o que vai acontecer com os juros, porque os juros afetam em cheio as bolsas. Então, não está muito interessado se o mercado de trabalho está aquecido, se a economia está indo bem, olha mais estritamente essa questão de pressão sobre inflação e juros, que, claro, afetam também a economia real.
mas o mercado ele é muito imediatista. Então, esse é o ponto principal que o mercado está de olho nesse momento. E aí, esses dados do payroll, eles vão definir o que vai prevalecer. Se é aquela tese do começo da semana de dados de indústria mais fraco, empregos mais fracos nos Estados Unidos, que trazem uma esperança de que o ritmo de aperto monetário, de aumento de juros dos bancos centrais no mundo pode se arrefecer um pouco, ou se vai prevalecer a tese mais do fim dessa semana, com dados mais fortes, tanto de serviços quanto de empregos, mostrando que não, a tarefa do Fed vai ser árdua, a inflação vai continuar pressionada e os juros vão precisar subir num ritmo elevado. E como o Banco Central americano, o Fed, é o pai de todos os bancos centrais, é o principal banco central do mundo, né, porque o dólar é a moeda forte, quando o Banco Central americano diz que vai continuar com um aperto forte, subindo juros num ritmo forte, nenhum outro banco central consegue reduzir também o seu ritmo, porque as taxas meio que competem entre elas, né? Então, os Estados Unidos, ao subirem os seus juros, eles puxam dinheiro para a economia americana e o dinheiro saindo dos outros países desvaloriza as moedas locais e aí isso gera ainda mais inflação. É por isso que os outros bancos centrais também têm que subir juros quando os Estados Unidos sobem juros, para não ter uma desvalorização das suas moedas e com isso não provocar ainda mais inflação. Então, mais ou menos essa é a lógica. Aí, só pra gente passar também por alguns dados, saíram dados de varejo na Alemanha, que vieram fracos, alguns outros dados na Europa, que também acabam afetando o mercado, mas também estão pesando algumas perspectivas, tanto do Banco Central Europeu quanto do FMI ontem. O Banco Central Europeu disse que está muito preocupado com a inflação, porque nem a desaceleração das economias está fazendo a inflação ceder, e disse isso, é que por outro lado, deu uma certa aliviadinha ali, o euro deu uma certa melhoradinha depois da ata do Banco Central Europeu, porque o Banco Central Europeu disse que o aumento de 0,75 ponto percentual nos juros não significa que vai haver mais um aumento nessa magnitude nas próximas reuniões. Mas aí depois também veio do FMI, a diretora do FMI, falando sobre uma revisão de projeções para o crescimento da economia global em 2023, falou que há um risco de recessão que está crescendo e também falou que grandes economias vão ter 2 trimestres seguidos de queda, muito provavelmente no ano de 2023. Então, o clima é de pessimismo, é por isso que a gente fala, às vezes, de algum repique da bolsa, alguma altinha por aqui ou por ali, mas as bolsas ainda em tendência de queda. E aqui no Brasil, a nossa bolsa descolou por causa da Petrobras, que tem um peso de 11% no Ibovespa, e aí a bolsa fechou numa leve alta, mas também não tão forte, justamente porque o petróleo está subindo bastante, está impulsionando as ações da Petrobras. Falando nela, que estava distante do nosso podcast, né? Faz tempo que a gente não fala de Petrobras, pois ela volta a ganhar ali algum espacinho no palco por causa da defasagem nos preços da gasolina e do diesel, que aumentou. Vocês já conhecem aquele levantamento feito pela Associação dos Importadores de Combustíveis, que faz uma leitura diária, um cálculo diário sobre a defasagem dos preços, negativa ou positiva, e a defasagem da gasolina e do diesel alcançou um nível que não se via desde junho e julho. São 31 centavos na gasolina, em que o Brasil está praticando preços acima do mercado internacional, e no caso do diesel, 41 centavos acima do mercado internacional. Então, olhando para a trajetória do que está acontecendo no câmbio e para a trajetória mais recente do petróleo lá fora, alguém poderia imaginar, poxa, mas já está na hora, já estaria na hora, né? Se está funcionando mesmo o programa a política de preços de paridade internacional da Petrobras, já estaria na hora de fazer algum reajuste. Agora vamos para a vida real, para a vida prática. A política de preços vem funcionando muito bem nessa nova gestão do indicado pelo presidente Bolsonaro, completamente ligado ao governo e interpretado assim pelo mercado e pela sociedade como uma gestão que tem uma ingerência muito forte do governo de Jair Bolsonaro. Ele foi muito rápido para usar a política de preços na hora de reduzir a gasolina quando barril e câmbio caíram. Vamos entender agora se ele vai ser rápido assim para fazer o caminho de volta. Uma matéria do Valor Econômico ontem, com fontes da Petrobras, chamando a atenção de alguém lá de dentro, que parece ser um executivo importante, dizendo que esse movimento lá fora do petróleo é especulativo e que a Petrobras não tem compromisso nem para subir nem para descer o preço dos combustíveis. Como estamos a menos de 3 semanas das eleições, a quase 2 semanas das eleições, quem tem o pé na realidade também sabe que é praticamente impossível que haja uma elevação de combustíveis nos próximos dias. Agora, se houver queda, aí o bicho pega, porque não tem fundamento econômico nenhum que justificaria uma redução dos combustíveis nesse momento. E aí pronto, aí quem ainda tinha alguma
expectativa de que não há ingerência política na Petrobras, acaba jogando essa leitura fora. O que você não joga fora é o Money. Todos os dias a gente aqui com você. Essa semana vai terminando, segunda-feira estamos de volta. Até lá, se cuidem, um beijo. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.